Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos continuar nossa leitura de O Último Judeu, do Noah Gordon, né, um escritor estadunidense que está falando muito sobre a Espanha da época da Reconquista, né, a época ali em que os mouros foram expulsos, né, pelos reis católicos e também os judeus, né? Também os judeus foram obrigados a sair, então muitos foram para Portugal, ou para a Holanda, ou para o norte da África, ou para o Império Otomano, né? Então já falamos isso aí. Então ele vai contar a história da Inquisição, né? Que é a Inquisição que existiu desde esse século XV na Espanha, né? E em outras regiões da Europa, né? A Inquisição foram tribunais, né? Em que havia um julgamento eclesiástico, ou seja, a igreja, os monges, né, lá, pessoas da igreja, né, e depois que era culpado, né, julgado culpado, era entregue para o braço secular, ou seja, né, os exércitos, as forças armadas de cada autoridade secular. Né? Então tem os prós e contras da Inquisição, tem gente que defende a Inquisição, tem gente que explica porquê, né, tem gente que é totalmente contra, mas a questão do livro não é essa, é historiográfica e tem um personagem que é o Ioná, né? Ioná Ben Helquias Toledano. Decora aí o nome do cara. É Ioná Ben Helquias Toledano. Ben significa filho, né? Então, é o Ioná, que é o Jonas, filho de Helquias Toledano. Muito bem, o Helquias Toledano, né, da cidade de Toledo, Toledano, de Toledo, era um especialista em metais, né? Então ele era um ferreiro, trabalhava metal, ele fez uma caixa de relicário, né? Para guardar uma certa relíquia, né? E essa relíquia foi roubada e o filho dele que estava transportando esse material foi morto, né? E aí Ioná Ben Helquias é o irmão desse menino, né? O Meir, ele morreu logo nos primeiros capítulos aqui do livro. E aí a gente está acompanhando a história então deste último judeu que é o Ioná. Ele se recusou a se tornar um judeu, um cristão novo, né? Ou seja, um judeu convertido. E aí ele seria adotado por uma família católica, né? Mas ele recusou, então ele saiu fugido. Saiu fugido, a gente viu que ele vai seguir várias profissões para sobreviver. E depois de 4 anos que ele vai voltar lá para Toledo, né? Aí já com outros nomes, né? Ele usou outros nomes. Ele vai voltar como Ramon Calicó, né? Ramon Calicó. Mas até ele voltar, ele vai ter 1001 aventuras, né? Que tem um mapinha das viagens dele pela Espanha, porque é tanta cidade na Espanha que aí o autor achou necessário colocar um mapinha, né? E ele vem até aqui no Gibraltar você vê a África, né? E foi por aqui, ou seja, do norte da África, que os mouros, né, de religião islâmica, chegaram no século VIII lá na Península Ibérica. Não é isso? Então, Gibraltar, que fica aqui no sul, né, que é o nome dado, né, essa região que as chamadas colunas de Hércules, né? Colunas de Hércules, porque está ali na saída ou entrada do Mediterrâneo, né? Então, bem aqui. Então, isso aqui você vê todos os pontilhados das viagens que ele vai fazendo ao longo da narrativa, justamente para apresentar os personagens. Se você vai encontrar os ciganos aqui também, vai ter, né? Então, ele vai passar um tempo fugindo no interior, né? Ele evita cidades justamente porque tem Inquisição, né? Vão reconhecer ele como judeu e os judeus são expulsos, né? Então ele vai trabalhar nas fazendas, um tempo nas fazendas, né? Mas ele não pode ficar dando muita bandeira, senão descobre que ele é judeu, né? Ele mantém essa religião de forma escondida, né? Ele faz suas rezas em hebraico e tal. E aí ele vai ele vai para a fazenda, depois ele trabalha como pastor de ovelhas, né? Então tem todo um trecho aqui que ele vai pastorear as ovelhas, né? Então ele evita ficar muito no lugar, ele fica assim um ano no máximo, né? Então ele vai sempre, né? Que podem pesquisar e ver mudando de nome, né? Então cada cidade dá um nome diferente para não ficar sendo rastreado, né? E aí tem até uma viagem de marinheiro, né? E aí ele entra num navio aqui, tava precisando de alguém para trabalhar, ele trabalha, né? Pesado, então ele era um cara forçudo, podemos dizer assim, um jovem forçudo. Aí carregava lá material, carga para o navio, e aí ele levava ele como marinheiro, marujo, passando mal, né? E aí ele atravessou ali o litoral, né? Da, da, da Espanha, Granada, aquela região ali, até sair lá. Não, mas antes dessa viagem, tem Granada, né? Porque ele foi para o sul. Então, de Granada que ele vai para a viagem lá. Em Granada tem essa parte interessante que ele vai conhecer os ciganos, né? Então ele conhece os ciganos, que é esse pessoal, os Romani, né? Os Romani que vieram lá do Oriente, né? E passaram ali pela Romênia, né? Chegaram ali a França e a Espanha. No Brasil tem muito cigano também. É um povo nômade, né? É uma cultura nômade.
que lembra muito a cultura indiana, né? Então diz que tem essa ligação. E aí os ciganos também são famosos na cultura espanhola, né? O flamenco, as cantorias de, né, guitarra. Tem um conto da a Pequena Cigana, né? Do Cervantes, né? Um conto, uma novela exemplar do Cervantes. Então os ciganos estão na paisagem da Espanha, assim como os mouros, assim como os judeus, né? Os reis católicos. Então isso é a diversidade cultural da Espanha, né? Coisa fantástica. E aí ele vai contar, ele vai conhecer então, ele vai se turmar com os ciganos, vai aprender, né, os artesanatos de cerâmica que os ciganos fazem, jarros, né? Então, ou seja, cada lugar que ele vai, ele aprende essa cultura, né? Interessante, ele é o último judeu, ele mantém essa cultura, inclusive vai conhecer judeus, né, que estão recém-convertidos, né, os cristãos novos, e vai fazer, né, esses cultos ocultos. Por quê? Porque as autoridades não podem saber, né, que os judeus continuam mantendo o Shabá, né, que é acender a luz na sexta-feira à noite, né? Lembrar que o Shabá é de sexta-feira à noite ao sábado à noite, né? Porque o tempo para os hebreus é do pôr do sol a pôr do sol, e não é o tempo romano de meia-noite a meia-noite. Então, por exemplo, o sábado começa quando? No pôr do sol de sexta-feira e acaba no pôr do sol do sábado. Aí começa o domingo, né? Não é a hora romana. A hora romana é outra lei, né? Então, aí ele vai mostrar essas tradições hebraicas, vai conhecer esses hebreus, só que eles mantêm distância, né? Porque eles não podem dar muita bandeira, assim, tá andando com um judeu, né? E aí ele sempre finge que, eu fui batizado na igreja tal, e dá uns nomes lá, mas todo mundo vê que é, né? Então ele tem que estar sempre correndo, né? Então por isso que dá essas andanças, é uma forma do autor fazer o personagem se deslocar na Espanha, e aí você conhecer várias cidades da Espanha. Então, na verdade, você está fazendo um tour pela Espanha, né? Você conhece as várias cidades da Espanha, você conhece as vários personagens, né? As várias culturas, você conhece os católicos, os recém-convertidos, né? Judeus convertidos, os mouros estão sendo expulsos, né? Inclusive tem um cigano aqui que trabalha para os mouros, aí fala como é que eram os mouros, né? O governo, que a certos períodos tinha tolerância, né? Os mouros tinham tolerância com os judeus, outros períodos não. Outros períodos mostram os católicos expulsando os judeus, né, de Gibraltar, por exemplo. Várias regiões de Gibraltar foram fortificadas, né, casas de judeus que foram expulsos. E aí o povo católico, né, espanhol católico, assumiu. Muito bem, aí depois que ele passa por Granada, né, ele vai então, trabalho de marinheiro, vai lá para os portos no sul. E ele vai fazer viagem pelo rio, depois uma viagem pelo mar, né, sempre passando mal, porque, né, marinheiro de primeira viagem. E ele vai chegar até Maiorca e Menorca, que são ilhas lá, né, quase para da França, né? Então vai na região da Itália, França ali. E aí depois ele vai e volta, né? Ele vai lá na região da Valência, lá Barcelona, aquela região, volta para o sul da Espanha. E aí ele vai para Gibraltar. E lá vai ser aprendiz de ferreiro, né? Aí vai chegar em Gibraltar, né, a belíssima paisagem, né? Basta ver os vídeos aí, ó. Que você vê lá de Gibraltar, a montanha, e você vê, né, acho que atualmente é um protetorado britânico, né, não tenho muita certeza, mas de lá você vê o início da África, né, do outro lado assim, da entrada do Mediterrâneo. Por isso que eu falo que as colunas de Hércules, né, os dois lados você vê duas montanhas. E aí ele vai ser aprendiz de ferreiro, ele já tinha começado a aprender isso com o pai, né, que o pai mexia com metais, né, então ele aprende a fazer ferraduras e armaduras e elmos, né, aquelas espadas, punho de espada, essas coisas para os cavaleiros, né? Lembra que essa época era o fim da cavalaria, né? E que essa época, um século depois, será invejada pelo Dom Quixote, né? Que é o século XVII, lá do Cervantes. E é essa época que o Dom Quixote sonha e delira, né, em ser um cavaleiro andante medieval, que esse já está no final, né? A história já no final, porque esses cavaleiros depois vão lá conquistar os impérios Inca, Azteca, né? Que tem na América, né? Então esse povo que acabou de expulsar os mouros vão invadir depois a América, né? Então os espanhóis vão pegar os navios com suas armaduras brilhantes e vão invadir aqui, né? A América, do México até a Patagônia, né? Do México à Patagônia. Então, aí os espanhóis e os portugueses também, né? Os portugueses vão vir cá para o Brasil. Então, é assim, é essa época em que acabou as cavalarias, né? Acabaram as cavalarias cruzadas na Europa e eles vieram fazer massacre aqui na América, né? Então massacrando aí os astecas, os incas, né? Os índios que estavam aqui, há 12 mil anos que os índios estavam aqui, e eles vieram massacrar os índios. Muito bem, então ele vai mostrar esses duelos de cavalaria, esses duelos de armaduras, né? Para testar se as armaduras são boas. E aí eles têm aqui um cliente, e esse cliente, olha que interessante, como é que muda pequeno, né? Esse cliente é o tal do Conde Fernando Vasca. Não era o Fernando Vasca que estava devendo o pai dele lá no início do livro, e o pai foi lá cobrar, e o cara não estava em casa? Mesma coisa, eles foram, pegaram o navio,
foram para a costa da Valência, depois foram lá para a região de Toledo. Chegou lá, o cara falou a mesma coisa. Ó, não, o cara, o patrão tá caçando aí, o conde tá caçando aí, daqui a uns 4 dias você volta. E aí ele vai ter a oportunidade de voltar a Toledo, porque né, ele vai ficar esperando lá o tal do conde voltar, que nunca volta, né? Mas dessa vez ele volta, vai aparecer lá. Mas aí, nesse tempo, ele vai voltar a Toledo e vai ver, né, como é que ficou a cidade depois da expulsão dos judeus, né? Que ninguém reconhece, raríssimas exceções, porque ele já, né, ele agora já é um homem, mas né, assim, passaram-se 4 anos já na história, né? Essas peregrinações do último judeu já se passaram 4 anos, só que ele já está na pista ali dos traficantes os traficantes de relíquias, né? Um dos motivos de ter corrido lá do sul, de Gibraltar, né, e aproveitar essa oportunidade de entregar essas armaduras, né, lá para o conde, foi de que lá no sul, né, lá em Gibraltar, ele percebeu que tem pessoal que trabalha traficando relíquias, né, essas relíquias de ossos de santos, né, pedaços da cruz. Então tem toda essa crítica justamente a violência contra os mouros, a violência contra os judeus e esse tráfico de relíquias, né, que por esse motivo, né, o irmão possivelmente morreu, né, porque estava transportando, né, uma peça que seria de um relicário, uma relíquia lá no mosteiro. O mosteiro depois fechou, né? Alguém ficou sabendo que tinha essa relíquia lá, né? Que dizem que é um osso, né, da perna da avó de Cristo, né? Então você vê. Então ele faz toda essa crítica, né? E aí ele vai, o Ioná vai aproveitar essa entrega, né? Vai entregar lá a armadura, né, as armas do conde, né? Você é que vai pagar dessa vez, né? Porque esse conde parece que é bom caloteiro, né? E aí nós vamos lá, então, ele vai voltar para Toledo com o nome de Ramon Calicó, que é esse nome que ele apresentou, né? Lá em Gibraltar. Mas lá em Gibraltar já sabe que tem esse pessoal, tem alguém que está sabendo dessas relíquias, né? Inclusive já mataram outro cara que também supostamente teria relíquias, né? Haja relíquia, né? Haja relíquia. E aí ele vai voltar então para essas terras de Temblec, né? Que é as terras do conde Fernando Vaz, depois de 4 anos, né? Só que aí ele não tem nenhuma notícia da família, porque sobreviveu o irmão, né? Foi viver com o tio, né? E aí ele supostamente foi para Valência, mas Valência também ele passou lá de navio, né? No litoral, não, né? Ele não andou em Valência. Possivelmente ele chegasse nos portos ali da Valência, né? E depois foram para o Oriente Médio. Agora ele mostra a condição que os judeus, né, viajaram nesses porões, esses navios, muitas vezes não tinha condição nenhuma. Todos os bens desses judeus eram tomados, né? Ou seja, os capitães dos navios cobravam horrores, porque o povo está desesperado fugindo, né? Então, assim, terrível a condição dos judeus nessa época, né? Muitos se converteram, né? E depois, obviamente, são esses anuncinhos que vieram para o Brasil. E aí muitas pessoas no Brasil são descendentes desses judeus encobertos, né? Esses judeus foram convertidos à força. É isso, gente. Agora ele tem que seguir, então, saber quem que foi, né? Que matou. Aliás, ele sabe quem matou o pai, mas por que motivação, que é um desses caras da Inquisição, né? Que faz esses autos de fé, e saber se foi ele mesmo que matou o irmão, e saber onde é que está aquela obra de arte que o pai fez, né? O Relquias, uma obra de arte, um relicário, né? Uma peça relicário, para guardar uma certa relíquia. A relíquia e o relicário foram roubados, né? E outras relíquias também, né? Lá em Gibraltar ele conheceu um cidadão que falava que tinha também uma relíquia, né? E alguém quer saber onde ele está escondendo essas relíquias, né? Então, ou seja, ele está fazendo uma crítica total aqui, né, ao comércio da fé, ou seja, essa ideia de que existem relíquias, né? E aí ele vai mostrar o seguinte, a condição que aquela diversidade cultural que tinha na Espanha se perdeu, né, porque os ciganos se converteram e viraram católicos, né, e influenciaram a cultura e a arte, as danças, a música. Os mouros foram embora para o norte da África, né, depois seriam colônias da Espanha, né, e também da França. Os judeus foram expulsos para Portugal, vieram para o Brasil, teve Inquisição também no Brasil, e foram para a Holanda e foram, né, para o norte da África também e para o Oriente Médio, o Império Otomano, né. Então, ou seja, o último judeu é esse Ioná, né, agora ele vai ter que procurar a família dele, né, e saber o que aconteceu lá em Toledo, né, que foi esse final da família, e saber se o tio e o irmão dele, o Eleazar, né, ainda está vivo, né. Então essas peregrinações do último judeu é interessantíssimo, porque é uma tour pela Espanha, né? Ele faz o personagem andar mesmo, né? Acho interessantíssimo porque ele está ali fazendo aquela turnê pela Espanha e você conhece, né? Pesquisa historiográfica, você conhece os vários povos, culturas que estavam ali naquela época
antes das grandes navegações, que a Espanha chegaria a ter um império imenso, né, aqui na América, ok? Então é isso aí, excelente romance, né, do Noah Gordon. A gente vai ler outros, tem o Rabino ainda que está na minha lista, certo? Obrigado pela atenção e não deixem de compartilhar.